Poder Executivo, parte 2, continuando com o artigo 79, é quando se trata sobre a questão da substituição, que é temporária, ou sucessão, que é definitiva. Sempre que a gente falar em sucessão, a gente vai estar falando de vaga, de vacância, então é definitivo. Diz lá o texto constitucional. Substituirá, então é temporariamente, o presidente no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga, portanto é definitivo, o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, o primeiro substituto do presidente é o vice-presidente. E o primeiro a suceder o presidente é o vice-presidente. Só que às vezes pode acontecer da vacância ser dos dois cargos. Tanto o presidente quanto o vice-presidente precisam ser substituídos ou sucedidos. Então, o artigo 80, ele trata da situação dos dois cargos, tanto presidência quanto vice-presidência da República. Diz lá: em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, então, primeira parte, impedimento temporariamente, vacância definitivamente, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro vai se chamar o presidente da Casa do Povo, da Casa do Representante dos Interesses Populares, o presidente da Câmara dos Deputados. Se esse não puder, tiver impedido, tiver algum impedimento, alguma razão que não possa fazê-lo assumir, vai se chamar o presidente do Pacto Federativo, o presidente do Senado Federal, e se esse não o puder fazê-lo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Esses três são chamados sempre nessa ordem: povo, federação, Constituição. Povo, federação, Constituição. Só que eles não vão terminar o mandato. Eles são chamados temporariamente para ocupar a presidência da República. E aí eles irão convocar novas eleições. Aí o artigo 81, ele traz duas regras. A primeira regra é se essa vacância foi aberta nos 2 primeiros anos. E a segunda regra é se a vacância foi aberta nos 2 últimos anos do mandato. Então, a gente tem tempos e tipos de eleição diferente, se for nos 2 primeiros anos ou se for nos 2 últimos anos. Mas seja nos 2 primeiros ou nos 2 últimos anos, o parágrafo 2º diz que é só para terminar o mandato dos antecessores. Então diz assim: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, o que a gente tira aqui? Se for nos 2 primeiros anos, eleição direta, convocada no prazo de 90 dias. Então, o presidente da Câmara, que será o presidente da República em exercício, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo, tem 90 dias para convocar eleições diretas para presidente e vice-presidente da República. Se for nos 2 últimos anos do mandato, o presidente em exercício terá o prazo de 30 dias para convocar eleições
indiretas, eleição feita pelo Congresso Nacional. Nós ainda não vivemos essa experiência, então nós não temos ainda nenhuma referência histórica de 88 até agora dessa situação. Nós tivemos a experiência já de 2 impeachments, mas nós não tivemos a experiência do impeachment tanto do presidente quanto do vice-presidente. Então, muitas vezes me perguntam sobre essa eleição indireta. Núria, como que ela seria feita? Quem seriam os candidatos? A gente não sabe, a gente vai ter que viver historicamente essa situação para a gente saber como que isso vai se dar. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, o presidente da República, se descumprir a Constituição, ele pode sofrer, o presidente e o vice, processo de impeachment, isso é situação de perda de cargo. É claro que morte é perda de cargo, e também se eles se ausentarem do país sem autorização do Congresso por mais de 15 dias, o que também nós não experimentamos essa situação de 88 até agora. O artigo 84, vocês vão se divertir lendo essas competências todas aí em casa, mas o que a gente destaca aqui é que traz a situação muito peculiar do nosso presidencialismo, em que o presidente da República ocupa tantas funções de chefe de Estado e chefe de governo. Relembrando isso que vocês já estudaram lá na Teoria Geral do Estado, a gente fala que o presidente da República está ocupando a função de chefe de Estado quando ele está nas tratativas internacionais, quando ele se relaciona com outros chefes de Estado, quando ele se relaciona com outros países. Quando são questões internas, administrativas, dentro dos limites territoriais e dos limites administrativos do Brasil, a gente diz que o presidente da República, ele está ocupando a função de chefe de governo. E aí nós temos todas essas competências trazidas no artigo 84, sobre as competências do presidente da República. Artigo 85 e 86 tratam sobre os crimes de responsabilidade constitucional. São crimes de responsabilidade do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais nas unidades da federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, nós tivemos nas semanas anteriores questionamentos acerca de violação do crime, se o presidente cometeu crime de responsabilidade. Eu não vou entrar no mérito da pessoa do presidente da República, mas eu vou olhar o texto constitucional. O texto constitucional diz que se o presidente da República descumprir com qualquer um dos poderes, ferir o artigo 2º da Constituição, ele estará incidindo em crime de responsabilidade. Se ele promover atos que incitem a falta de segurança interna, seja essa segurança uma segurança bélica, seja essa segurança uma segurança sanitária, seria crime de responsabilidade. E descumprir decisão judicial é crime de responsabilidade e situação de intervenção, inclusive. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, então o papel da Câmara é
admitir o fato do presidente poder ser processado tanto no Senado Federal quanto no Supremo Tribunal Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns e perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, o presidente ele pode ser julgado por crimes penais que tenham correlação com a função presidencial ou por crime de responsabilidade. Se for crime penal, Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, Senado Federal. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Eu vou continuar daqui a pouquinho porque meu tempinho aqui está estourando e aí eu continuo com o Poder Executivo parte 3.